Bem-vindo ao culto. Aqui nossa alegria é estar na presença de Deus e transmitir sua mensagem de amor. Fique à vontade para compartilhar essa transmissão. Abra seu coração. Deus quer falar. Nosso culto começa agora. E quem sente abençoado diz um amém bem forte. Amém. E é para Ele e por Ele que nós nos reunimos essa noite para glorificá-lo, para louvá-lo, para exaltá-lo, porque Ele vive e Ele reina. Ele é o nosso Salvador. Nesse momento, farei uma oração iniciando o culto também de ressurreição. Sabemos que esta igreja cultua o Deus verdadeiro durante os 365 dias do ano, e pela temática e pela data, nós também trazemos à memória a ressurreição de Cristo. Tratando, nós hoje iniciamos com o culto 6 horas da manhã, o culto de ressurreição, e nesse momento nós oremos a Deus, oferecendo este culto em gratidão e louvor para o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, a Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Nós te louvamos, nós te exaltamos pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor representa. Te pedimos, ó Pai, a tuas vezes, que este culto, Senhor, possa chegar ao teu trono como cheiro suave. E que tudo que for realizado aqui, ó Pai, possa ser para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos as tuas bênçãos, o teu direcionamento, ó Pai, para os louvores, para a apresentação e também, ó Pai, para o culto infantil que será realizado essa noite. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. E para louvar ao nosso Deus, convido a equipe de louvor para estar dirigindo o primeiro hino ao Senhor. Boa noite, irmãos. Hino 385, louvor. Senhor de nós.
divisão para o grupo infantil, as crianças podem acompanhar suas professoras. E aproveitamos também nesse momento, à medida que as crianças vão para as suas salas, lembrar a amada igreja, né, que amanhã esta igreja estará comemorando aí seus 29 anos de organização. A gente só pensa na conferência, né, no final de semana, mas amanhã. E aí, nesse momento, eu peço aqui ao Ney fazer uma oração, agradecendo a Deus, pedindo pela semana de conferência, agradecendo a Deus pelos instrumentos que foram usados para a organização dessa igreja. Nesse caso, neste momento, a irmã Rosiane, é importante a gente lembrar, é amanhã, temos 29 anos, e no final de semana a gente tem a semana intensa de conferência. O pastor Ebenezer vai chegar amanhã, se Deus permitir, e na quarta-feira já tem culto de louvor de oração, e na sexta-feira a gente terá a conferência, a abertura da conferência em Poço da Jurema. Os irmãos que deram nome podem ir antes, que vai ter o jantar, e aqueles que não deram também podem fazer esse presente para o culto. No sábado aqui, também culto de aniversário, de conferência de aniversário, e principalmente no domingo, tanto na EBD, às 9h30, como também às 19h30. Sintam-se convidados, sejam bem-vindos, e vamos louvar o nosso Deus pelos 29 anos de organização e também pela imensidão de almas salvas através dessa igreja. Amém? De Deus, Pai, graças a Deus, que eu tenho feito nessa igreja, Pai, por essa obra, agradecendo também para cada liderança que o Senhor me abençoar. Obrigado por mais um aniversário que o Senhor concede a esta igreja. Somos gratos ao Senhor, será, e te agradecemos também pelo pastor Ebenezer, por fazer parte aqui, ó Deus, do rebanho, tem sentado aqui abençoando também a comunidade, a Deus, o seu pai bom, dando saúde e por isso nos controle. Abençoe tudo que acontecer aqui nessa noite, que seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, versos 25 e 26. Fiquemos de pé. João capítulo 11, versos 25 e 26. Nós temos, como disse o pastor Ebenezer hoje pela manhã, o distintivo do cristão é crer na ressurreição de Cristo, e ele nos garante. Olha o que ele nos diz. Disse-lhe Jesus. Vamos dizer juntos? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês por isso? Amém? Crês por isso? Nós temos a graça, que é a salvação. Alguém já disse isso, me marcou muito, que crente não morre, crente é promovido à vida eterna. Amém? Irmãos, podeis aceitar. Neste momento nós faremos o hino que direcionará o louvor ao Senhor e também a oferta missionária, dízimos, a profissão de fé. Seja com o seu coração aberto, a sua vida disposta, e ofereça também a Deus. E no 125, redenção.
referência à ressurreição de Cristo, e somente quem ama de verdade entrega a vida, e Ele entregou a vida por nós, e isso foi uma prova de amor. Nesse momento, a gente vai assistir a uma apresentação cujo tema foi por amor, mas antes da apresentação, a gente vai agradecer a Deus pelas ofertas recolhidas nos dízimos também. E aí eu peço ao irmão Danilo que esteja orando ao Senhor. Oremos. Soberano e eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Deus Santo, nós te agradecemos pela vida, pela salvação, por tudo que Cristo é em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida dos missionários que estão onde estamos, pregando a tua palavra, Senhor. Que seja a direção da vida de cada um, ó Pai. Obrigado por tudo. Em nome do teu filho amado Jesus, nós oramos e assim te agradecemos. Amém. Amém. Vamos à apresentação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus realizou diversos sinais e prodígios quando esteve entre nós, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A estrela, os pastores, os reis, as décadas de aprendizagem com seu Pai da terra e com seu Pai do céu, os anos de ministério, as caminhadas pelas estradas empoeiradas da terra prometida, as infinitas horas passadas ensinando todos escolhidos, a alegria e a dor, os risos e as lágrimas, as vitórias e as decepções. Tudo preparou para aquela hora e aquele lugar.
Já é a véspera do dia do Calvário. E Jesus prepara-se para a última ceia com seus discípulos. Após a celebração da última ceia, Jesus e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras, e é no jardim do Getsemane que Jesus acolheu. Eles chegam, Jesus aponta para que os discípulos esperem e se distanciem. Neste momento, com a sua alma cheia de tristeza, Jesus prostra-se sobre o seu rosto e ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus ora em silêncio por mais alguns segundos, se levanta e anda em direção aos seus discípulos. Entra Judas com 2 soldados e tenta beijar Jesus. Jesus apenas olha para Judas, mas Judas desvia o olhar. Os soldados levam Jesus para Pilatos. Jesus foi levado perante o sumo sacerdote e depois perante a todo o sinédrio. Ali buscavam encontrar algo capaz de condená-lo à morte, porém nada puderam culpá-lo. Finalmente, Jesus foi trazido perante Pilatos, o governador romano, o único que poderia autorizar uma execução. E mesmo sendo acusado pelos principais sacerdotes, Jesus nada mais disse. Era de costume na época da Páscoa soltar um criminoso qualquer, de acordo com a vontade do povo. Pilatos pergunta à multidão ali presente: aquelas pessoas decidiram que Jesus seria morto.
Cristo foi despido, objeto de riso e tortura, coberto por uma capa, puseram uma coroa de espinhos em sua cabeça, foi espancado, cuspido e humilhado pelos guardas romanos, que zombaram do Filho de Deus. Jesus saiu pela porta da frente, coloca a coroa de espinho, é sujo de sangue. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim, não fizeram dele caso algum. Ele era alguém que não se desejava ver. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Jesus grita: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Jesus morre na cruz e é retirado pelos soldados e levado para fora. Se Deus nunca tivesse feito nada mais por você, Ele ainda mereceria
topo para cima. Foi pregado nela e deixado para morrer com a lei da excruciante tortura da morte por crucificação. E quando seu sangue escorria, escarnecedores ficavam ao seu redor e gritavam nos surdos, desafiando sua afirmação de que era Deus. Em seguida, como Jesus assumiu em si mesmo a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela terrível visão. Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas então não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão medonho e perverso ato de crueldade. Por quê? Para que você pudesse ser poupado da eternidade do inferno, para que você pudesse partilhar de sua glória para sempre. Isso sim é o verdadeiro amor. E na madrugada de domingo aconteceu o improvável. Maria Madalena vai ao sepulcro onde colocaram o corpo de Jesus. Ao chegar, ela viu que a pedra que fechava o túmulo estava removida. Então correu e foi avisar Pedro, que por sua vez avisava João. Ambos correm até o túmulo. Lá chegando, puderam ver o túmulo vazio e creram na Escritura. Agora afirma que Jesus haveria de ressuscitar entre os mortos. Todos ficaram maravilhados e felizes a adorar ao Senhor. Foi por amor a mim, por amor a você. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Sofreu e foi morto inocentemente por pecados que nunca cometeu. A vontade do povo foi feita e as trevas pareciam ter vencido. Mas, felizmente, a história não acabou aqui. Jesus venceu a morte. Ao terceiro dia ressuscita e torna-se nosso Senhor, Salvador, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Celebre, exalte a este Deus que realizou a maior prova de amor.
Ele ressuscitou. Como não refletir, como não se emocionar por uma prova de amor tão grande que o mundo teve, mas que precisa reconhecer. A Bíblia nos diz, e foi lindo aqui, quando Jesus falou, no capítulo 11 de João, verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Paulo aos Coríntios diz, capítulo 15, verso 13 e 14: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Foi cantado, foi encenado, e de fato, essas poucas encenações, as músicas aqui cantadas, retrataram sim o amor verdadeiro de Cristo por nós. Imagina, no dia mesmo que aconteceu isso, há mais de 2000 anos atrás. Um amor verdadeiro, um amor por mim, por você. E o melhor é saber, ele sofreu sim, ele morreu, foi sepultado, mas o melhor é saber que Jesus, através da sua ressurreição, tragou a morte. Como disse o pastor Ebenezer, o dia em que a morte morreu foi o dia em que Jesus ressuscitou. E ele está vivo. E é este Cristo que nós vamos continuar adorando a cada dia. É este Cristo que nós vamos continuar servindo. É Jesus digno de ser adorado. Ele é o Cordeiro de Deus. Apocalipse 22, verso 3. Os que podem se tomar um de pé. Apocalipse 22, verso 3. Nos diz assim o texto maravilhoso da palavra do Senhor. Apocalipse 22, verso 3. A palavra do Senhor nos diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Oremos. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor pôde nos dar a maior prova de amor. Que nós, em nossos corações, a gente reconheça isso a cada dia. Que a gente entenda que tudo isso foi por nós, por amor a nós, e que a gente possa te servir a cada dia. Quebrante os nossos corações para crer cada vez mais na tua ressurreição. E aqueles corações que se encontram nesta noite, Pai, que ainda não se abriram para a morada do Senhor, que possa abrir nesta noite. O Senhor nos ajude a entender e a proclamar o teu nome a cada dia. No nome de Jesus, oramos. Amém. Poder sentar. Antes de nós entrarmos de fato aqui nesse texto, neste versículo, gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho no que foi de fato retratado aqui. Desde a parte da manhã, neste culto maravilhoso que nós tivemos, primeiro culto de ressurreição, uma novidade, um momento memorável para as nossas vidas. Algo que reforça e deve reforçar não apenas no dia de hoje, mas em todos os dias, como foi dito pela manhã, os 365 dias. E se for um ano bissexto, 366. Que possa ser todos os dias a gente trazer à nossa memória os benefícios, os feitos do Senhor nesta terra. A gente hoje, como Brasil, a gente celebra a ressurreição de Cristo, mas a gente sabe que Ele não estava mais aqui e muito menos ali. Há mais de 2000 anos, Jesus fez esse ato uma única vez, para sempre, para nos dar a salvação. Presente este que para nós não custa nada, mas custou algo muito precioso, o sangue de Cristo. O único capaz de lavar, de redimir, de nos purificar de qualquer iniquidade. Eu acredito plenamente que principalmente as donas de casa aí, elas sabem quais são os tipos
marcas que não são aprovadas por quem entende. Tem hora que para qualquer pessoa qualquer marca serve. Mas falando de pecado, da sujeira do homem, só o sangue de Jesus Cristo é capaz de limpar, de purificar. Seja lá qual ato de pecado, de iniquidade que o ser humano cometeu, mas Cristo é capaz de perdoar. É este amor que vai além das nossas limitações ou de nós descrevermos. É este amor que vai além da capacidade humana. É este amor que, como eu preguei aqui, disse, vai além das fronteiras. É para todas as raças, é para todo o mundo. Mas é preciso que nele creia. É preciso. Jesus Cristo esteve nessa terra. Lembro plenamente quando uma vez o pastor ele disse que o ministério de Cristo aqui nessa terra foi tríplice. O ministério dele foi ensinar. E ensinou o meio para a salvação, ensinou como perdoar, ensinou de fato como amar as pessoas, como ser fiel a Deus, ensinou sobre os mandamentos, principalmente o mandamento de amar a Deus sobre tudo e todos e amar o próximo como a si mesmo. Jesus Cristo ensinou sobre o amor, o arrependimento. Jesus Cristo ensinou sobre o batismo. Jesus Cristo nos ensinou a sermos perseverantes. Jesus Cristo nos ensinou a andar no caminho da verdade. Neste ministério tríplice, Jesus Cristo nos mostrou o caminho da salvação através da fé na ressurreição dele, crendo que só Jesus Cristo é capaz de salvar. Também no ministério tríplice de Jesus Cristo aqui nessa terra, ele curou, era ensinar e era também curar. Jesus curou leprosos, uma multidão de enfermos, curou uma mulher com hemorragia, Jesus curou endemoniados, Jesus curou pessoas de alta corte, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curou pessoas com espíritos que estavam totalmente perturbados. O ministério era ensinar, o ministério era curar. Eu estou falando mas eu vou trazer para o presente. Também Jesus Cristo teve no seu ministério salvar. E destacar isso no ministério de Cristo deve ser algo que a igreja deve fazer a cada dia. O nosso viver através das nossas vidas. Ele também ensinou sobre a salvação. Foi tanto que na pregação, lá no carcereiro, ele perguntou: o que é necessário para que eu seja salvo? E aí foi dito para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. A gente não pode jamais perder a esperança de que, se somos salvos, de que a nossa família também pode ser. Para isso precisamos ser perseverantes, como Jesus Cristo ensinou. Interessante que os ensinos de Cristo foi de uma forma tão clara e objetiva. Utilizava elementos naturais, bem próximos das pessoas, pescadores, agricultores, tantas outras profissões Jesus Cristo ensinava. E foi este amor, este ensino, a cura, a salvação, que Jesus quer dar hoje também para qualquer pessoa. Jesus continua ensinando, Jesus continua curando e Jesus continua salvando. Ele não está morto, está mais vivo do que antes, porque é a essência do seu ser. E falar sobre salvação, gostaria que nós voltássemos novamente aqui depois, fizemos aí um apanhado bem simples do ministério de Cristo, quando nós lemos aqui 22:3 de Apocalipse, e diz, que ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, contra alguém. Nela estará o nome de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. De uma forma breve, rápida, mas como falou comigo, e Deus abençoe de fato com vocês, eu gostaria de falar deste Cristo ressurreto com uma promessa infalível. Uma promessa
infalível. Se é infalível, a gente descarta qualquer possibilidade humana. Porque nós, enquanto seres humanos, nós fazemos promessas, nós fazemos tratos e nós não cumprimos. Muitos tentamos fazer e dá errado. Quantas promessas já foram feitas para você e para mim e elas não foram cumpridas, não foram realizadas? Pelo contrário, ficamos na escuta e nos frustramos. Mas Cristo, uma vez que veio a esta terra, na sua essência de salvação, na sua ressurreição que devemos crer, numa visão dada a João aqui em Apocalipse, e não é fácil a gente pegar um texto de Apocalipse para pregar, como de toda a Bíblia não é fácil, mas principalmente Apocalipse, que fala de coisas futuras que precisamos crer. Aqui, em 22, verso 3, há uma promessa infalível. Por que essa promessa é infalível? Foi dada a visão a João de um novo céu, de uma nova terra, de um lugar onde a gente precisa crer que ele existe e precisamos crer que iremos para lá um dia, de um lugar onde não haverá maldição. Quando se diz que não haverá maldição, é porque não terá dor, não terá perturbação, não teremos tantos temores que tem aqui nessa terra. A promessa feita aqui no verso 3 é uma promessa infalível. Quem crê vai poder ver, vai poder contemplar a face do Salvador. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Gostaria que a gente pensasse numa promessa infalível, pensando em um lugar onde teremos ali uma morada maravilhosa, o céu, um lugar onde de fato nós poderemos ter essa herança eterna guardada em Cristo Jesus. Só em dizer que ali será um lugar livre, com ausência, é claro, da maldição, a gente volta no capítulo 21, versos 4 e 5, que diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que está sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. É uma promessa infalível. A igreja precisa, claro, proclamar isso, porque eu entendo que como igreja a gente já crê nessa promessa. E se o nosso coração está desfalecendo, é preciso pedir a Deus um avivamento, um reavivamento. Porque o mundo, como diz aqui, com suas lágrimas, com seus prantos, com seus choros, seus clamores aqui, com certeza tenta abalar essa terra, tenta abalar a nossa fé. Mas a gente precisa estar firmado na rocha, Jesus Cristo, e a rocha inabalável. Porque Ele falou, se Ele prometeu que um dia as minhas lágrimas e as suas serão enxugadas, serão limpas, se Ele falou, está falado, está selado, e isso acontecerá. Aqui já vivemos momentos de profundas tristezas, dores, ansiedades, depressões, tantas coisas ruins. Imagine um lugar contrário ao céu, como não será? Imagine um inferno de tormento eterno. Mas Cristo nos dá a oportunidade de a gente estar com nossas lágrimas limpas, o nosso corpo, alma e espírito em paz, porque Ele nos garante a salvação. É uma promessa infalível. Os homens, com suas heresias, suas filosofias, tentam desfazer os feitos de Cristo. Tentam até propagar outros meios de se chegar ao céu. Mas essa promessa aqui, infalível, onde poderemos contemplar a face do Senhor,
é para aqueles que creem no Senhor. Uma promessa infalível de um lugar maravilhoso, de uma herança eterna, de um lugar onde o pecado não terá entrada. E nós lembramos, a gente se lembra do jardim do Éden. Era um paraíso, mas lá houve a semente do pecado, através da desobediência. Este lugar que é o céu, que Jesus aqui nos promete, faz essa promessa infalível, jamais o pecado entrará. Porque hoje a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É o único que nos levará e nos transportará para este céu. Um céu, um lugar onde a serpente jamais vai estar por perto. Um lugar onde a gente sabe que será um lugar de paz, de harmonia. Algo que a gente pode dizer que não haverá perturbação. Então é um lugar de uma harmonia imperturbável. Um lugar onde teremos a paz plena, completa, porque Cristo Jesus nos garante. O céu, essa promessa infalível de um céu, de um lugar de paz, também é um lugar onde a gente sabe que nós teremos uma comunhão preciosa com o Senhor. Até a Bíblia diz, em Mateus, que nós assentaremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Mateus 8, verso 11, fala sobre isso. De uma comunhão preciosa que teremos lá. De um lugar de descanso. Descanso eterno. Hoje, a gente precisa do sono para que o nosso corpo descanse. Hoje, a gente precisa repousar para que o seu corpo se prepare para uma nova batalha, um novo dia, um novo trabalho. Lá, se estaremos livres das dores, do cansaço, do trabalho, é porque Deus nos garante que tudo isso será em um corpo glorioso e estaremos trabalhando, servindo a Cristo, mas não nos cansaremos, porque vai ser algo muito prazeroso, de grande alegria, de grande satisfação para as nossas vidas, para as nossas almas. Também a gente precisa entender que este lugar, onde é uma promessa infalível, é um lugar de serviço. A gente viu aqui no verso 3, no finalzinho, que diz assim: nela estará o trono de Deus e os seus servos o servirão. A gente terá prazer de servir a Cristo lá. Precisamos começar aqui, servindo a Deus. É um lugar de luz. Interessante a gente ver aqui também no verso 5, diz: ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todos os sempre, para os fiéis que estarão lá, salvos no céu. Aqui a gente tem noite, o dia, nós precisamos do sol, nós temos o satélite natural da Terra, a Lua, nós temos as estrelas. Lá não haverá distinção de períodos de noite e dia. E a própria glória do Senhor iluminará eternamente. Então precisamos crer num lugar onde as trevas não será tropeço para você, porque não terá. Aqui a gente tropeça, e no sentido de trevas, tantas coisas que são trevas em nossas vidas. Lá é um lugar de luz. Há uma promessa para eu, para você e para mim, de chegar lá, crer no Senhor Jesus Cristo. O céu é um lugar de santidade. Jesus nos garante, nos promete este lugar de santidade. Este lugar, como foi dito aqui, lindo, cantado, tudo, onde a morte não existirá mais. É um lugar de alegria, porque Deus enxugará de todos as suas lágrimas. É um lugar de plena satisfação.
os salvos reinarão. A gente tem um público aqui esta noite. A gente sabe que esta igreja prega a salvação em Cristo Jesus. Bom seria se todos que estão aqui esta noite já têm certeza da sua salvação. E se não tiver, não deixe o tempo passar. Um dia, Cristo voltará. Buscará a sua igreja, buscará os salvos. E que eu, e você, meu amigo, possa estar entre os salvos que subirão. Porque há uma promessa para se chegar lá. Há um lugar preparado, como diz João 14. Mas é preciso uma decisão. Eu creio no sacrifício do Senhor Jesus Cristo a cada dia. E é claro, uma vez que eu creio que Ele morreu, ressuscitou, e Ele é capaz de me salvar, essa salvação é me dada também, como foi a sua morte, como foi a sua ressurreição, essa salvação sendo me dada uma única vez também, nos dará a garantia da vida eterna. Que a gente possa pensar sobre isso aqui. Queremos sim que esta igreja cada dia continue propagando o Cristo ressurreto, o Cristo que ama, o Cristo que deu a sua vida por mim e por você, o Cristo que promete e não falha. Ele tem uma promessa infalível. E nós possamos anseiar pelo céu, esse lugar tão maravilhoso. Nossas palavras, elas jamais descreverão como é bom. As ensinações aqui sobre o sofrimento de Cristo não chegam nem perto do que de fato foi. Mas só de observar e ver nesses pequenos detalhes aqui, a gente observa e sente quão doloroso foi. E foi por amor, por um pecador, por uma pecadora. O próprio Cristo não necessitava disso. Nós é que necessitamos de reconhecer esse sacrifício de Cristo a cada dia. Gostaríamos que a gente fosse para duas referências para que a gente pudesse, já na parte final, entender isso aqui. Eu já li uma, mas vou voltar lá. Quando se diz em Coríntios 15, verso 13 e 14, que diz assim, verso 13 e 14 de Coríntios 15: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se a gente prega Cristo, a gente prega Cristo ressuscitado. A gente prega a sua ressurreição. É interessante a gente observar que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, sempre falando sobre o céu, Cristo, sempre com sua maior prova de amor pelo pecador. E Cristo também quer dar a qualquer que vencer a coroa da vida. Esta é uma promessa infalível. Claro que a coroa da vida é de fato a vida eterna em Cristo Jesus. O 2:10 de Apocalipse fala sobre isso. Ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida. Ou melhor, lá diz ser fiel até a morte. Precisamos identificar e, é claro, não perder a nossa fé, mesmo que o mundo tem tantas armadilhas contra nós. O mundo de morte, de maldição, de enfermidades, de lágrimas, como já foi dito, não será jamais superior ao bem que Cristo quer me dar e quer te dar a cada dia. A base da nossa fé, como diz Pedro, é crer na ressurreição de Cristo. Se a gente não crer, então é vã, como diz aqui, vários testamentos, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Precisamos crer a cada dia nesse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A mensagem de Apocalipse, uma boa parte, foi aqui para as igrejas que são
descritos aqui. Mas como a gente sabe que a mensagem é atual, é para a igreja de hoje, para os salvos também de hoje. Que possamos fazer como o carcereiro, crer e batalhar para que toda a nossa família busque ao Senhor a cada dia. Jesus já fez tudo, já preparou tudo por nós, ou para nós desfrutarmos. Agora é preciso a gente ver, a gente meditar. Volte no verso 21:4, e eu finalizarei dizendo o seguinte: e Deus limpará seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Que Deus nos dê a capacidade a cada dia de continuarmos batalhando pela fé, de continuarmos crendo nesta promessa infalível que pode passar o tempo que passar. Todos nós aqui podemos ir à sepultura, mas a palavra de Deus permanece a mesma. A promessa é a mesma de tantos anos atrás, de hoje e de enquanto houver vida nessa terra. A promessa de um lugar melhor para o ser humano, a promessa infalível. Eu convido o irmão Natan, por favor, chegar até a frente, como diácono da igreja, e eu convido a todos a baixar suas cabeças. Gostaria que o irmão pudesse fazer o apelo e, de fato, levar cada um de nós a repetirmos nessa morte, na ressurreição de Cristo, nessa promessa infalível que Cristo tem para nós. Se você entendeu a palavra nesta noite e deseja reconhecer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, faça um sinal com sua mão, nós estaremos orando por você. Faça um sinal com sua mão. Se você entendeu o plano da salvação, se você entendeu que Jesus Cristo, assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, também chegará o nosso dia, faça um sinal com sua mão. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Levante bem alto, eu quero ver sua mão. Amém, 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 amém. Mais alguém? Mais alguém que reconhece Jesus como Salvador, que hoje toma a decisão de entregar sua vida a Cristo? Então eu vou convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Se você desejar vir aqui confirmar a salvação em Cristo Jesus, eu convido que venha aqui à frente, nós vamos orar. Logo após nós estaremos assim encerrando o culto com louvor e adoração. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se você deseja confirmar, venha até aqui à frente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Alguém? Estarei orando assim nesse momento. E logo após, a equipe de louvor está convidada a cantar o último hino para nós encerrarmos o culto dessa noite. Nosso Deus, nosso Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Neste momento nós agradecemos pela Sua palavra de ânimo, palavra que nos ensina que assim como o Senhor ressuscitou, nós também contigo ressuscitaremos, ó Pai, e assim teremos a vida eterna. Ó Deus, essas pessoas que levantaram suas mãos, que confirmaram, Pai, que o Senhor possa ir de encontro à vida delas, e que elas possam viver uma nova vida. Assim, ó Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor, vamos assim entoar o último canto.
Foi uma bênção? Amém. Graças a Deus. Olha, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos aqui. Colocamos, ó Pai, as nossas vidas em tuas mãos. Permita-nos, ó Pai, uma semana na tua presença. Abençoe cada um que chegou aqui e que possamos, assim, ó Pai, viver a sua ressurreição diariamente. Assim te pedimos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Sentada ainda, faça a sua oração individual e assim concluímos este culto. Que bom que ficou neste culto conosco. Participe de outras programações e, se possível, venha nos visitar presencialmente. Acompanhe nossas redes sociais. Deus abençoe sua vida.